eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 42. O Salmo é esse delicioso livro que está no meio da sua Bíblia. Salmo 42 é um dos salmos que nós mais conhecemos. Eu não sei se o pastor Márcio se lembra, consegue nos ajudar hoje com essa canção, assim como a corça suspira pelas águas. Oh, enche-me, Espírito. Faz parte da nossa canção algumas expressões dos salmos, o Salmo 42 em especial. E a gente tem nas mãos um livro de orações, mas não apenas um livro de orações. Nós temos nas mãos orações que têm a forma da poesia, do poema, ou a forma da canção. E eu acho que faz todo sentido que o único livro dedicado às orações no texto bíblico, ele seja pura poesia, seja assim lírico, porque orar é uma experiência de lirismo, né? O lirismo é essa característica das nossas expressões artísticas, marcadas pela emotividade, né? Pela intensidade dos afetos. Um poeta lírico é um poeta que promove o sentimento, que emociona a gente quando a gente lê, que a prosa dele, ou o verso que ele canta, ele mexe com as nossas memórias mais profundas, nossos afetos, e os mais sensíveis enchem os olhos d'água, se emocionam. Eu diria que a oração, ela tem essa força lírica, poética, né? E eu queria que a gente lesse o texto bíblico com essa percepção. Para o mestre de música, um poema dos coraitas, dos filhos de Coré. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Não é lindo? Que oração! A nossa oração tantas vezes, não é? Talvez hoje, talvez a sua oração hoje,
Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente quer gastar esse tempo meditando na palavra, porque a gente acredita que é palavra de Deus, que ela se torna a palavra que sai da sua boca quando o nosso coração se torna ouvidos, que ela se torna a palavra afiada, penetrante, profunda, quando o nosso coração se deixa tocar, se deixa abençoar, se deixa afetar. É o que nós fazemos agora. Nós decidimos, nós vamos abrir o coração como o sedento busca água, como o faminto busca pão, como aquele que tem saudade deseja o reencontro. É assim, Senhor, que nós abrimos o coração à Tua palavra, Pai. A gente precisa muito para seguir na vida com graça, para seguir bem na vida, em nome de Jesus. Amém. E eu dizia, na abertura da minha reflexão, antes de ler o texto bíblico, que a oração, ela é lírica, né? Ela é marcada por expressões de afeto. E o livro dos Salmos, como grande parte do texto bíblico, não tem nada a ver com doutrina. Nós temos alguns textos que são doutrinadores, que são dogmáticos, como as cartas dos apóstolos, que tinham mesmo a função de firmar determinados conceitos, né? de limpar o ambiente, de deixar as ideias esclarecidas, de dizer o que era o que, de sistematizar. Você abre a sua Bíblia no livro, na carta aos Romanos, né? E se você não for avisado, você perde o fôlego, ela cansa, ela é exigente intelectualmente, a carta aos Romanos, porque é doutrina, mas grande parte do texto bíblico não é doutrinário, ou é feito de narrativas, de testemunhos para inspirar a nossa fé, inspirar a nossa vida, ou delimitar memórias de como Deus vem desde sempre se revelando a nós, ou como nos Salmos, semelhante aos Salmos, é feito de expressões sofridas. O Salmo não está preocupado se o que você diz é blasfemo. Inclusive, o salmista chega às raias da blasfêmia. Onde está o seu Deus? Deus se esqueceu de mim. Porque não é essa a preocupação de um amante, de um amigo, de quem partilha o coração. Quem partilha o coração precisa trazer toda a verdade de si. A oração tem essa força lírica. E eu diria que a oração, ela é essa linguagem que a gente precisa para tratar de dimensões da vida que são profundas. Quando a gente entende que há coisas da nossa vida que precisam de um tratamento mais consistente, mais profundo, mais íntimo, a gente vai buscar essas expressões, eu diria, a oração. Então eu começaria afirmando que quem ora faz poesia, e todo poeta faz oração. A gente precisa dessa linguagem que eu estou chamando aqui de poética, mas não confunda com uma habilidade profissional, uma destreza técnica, né, com as palavras. Pense na poesia como essa expressão apaixonada, como essa vontade de dizer aquilo que parece indizível, de expressar aquilo que é sentimento. A oração tem essa pretensão, ela é uma linguagem afetiva, ela é marcada pela intimidade, ela é marcada por uma busca de contato com dimensões que, se a gente não chegar nelas, não dá para seguir em frente. Não é assim que a gente ora? Eu tenho que parar, eu preciso orar. Eu gosto muito de uma definição, eu cito essa definição há muito tempo, eu li essa definição ainda no seminário, que a oração é a respiração da alma.
e poucas coisas definiram tão bem a oração para mim. É a respiração da alma, porque é essa busca de trazer para a gente aquilo que nos falta profundamente e que é inadiável. É assim que o salmista começa. Ele diz: como o cervo, como a corça, né, esse animal que é hábil, que é veloz, que tem uma expressão de força, né, esbelto, como, da mesma forma que ele é cansado, com sede, ele busca, ele anseia, né, algumas traduções diz brama, clama pelas águas, pelo rio. É desse jeito que a minha alma está agora, com sede de Deus, com sede da sua presença. Ele vai dizer que essa sede tem a ver com algo que parece ser um exílio. A gente lê o Salmo, ele nos dá a impressão de que ele foi forçosamente colocado longe de tudo que ele mais gosta. Ele está longe de eventos litúrgicos, eventos do culto, de celebrações, talvez uma referência às procissões que eram feitas em direção a Jerusalém, ao templo, vindo das diversas cidades nos arredores, espalhadas pelo território da nação da Judéia ou de Israel, e saíam das cidades, e eles caminhavam dias para apresentar as suas ofertas em Jerusalém. Talvez uma referência a essas procissões. Inclusive, quando você vir aí no topo do Salmo algo como Cântico dos Degraus, é isso. Eram canções cantadas no caminho, né? À medida que eles iam caminhando, eles iam cantando para renovar as forças, né? Para seguir em frente, para não desistir do caminho, porque lá na frente eles iriam ao templo. Era uma coisa que eles almejavam, e ele pensa isso como a presença de Deus. Ele tem sede disso, e ele sofre. Há quem diga que o salmo seria de Davi, numa referência ao período em que Davi teve que fugir, porque o seu próprio filho, num ato de rebelião, tomou o palácio, né? Violentou as mulheres do rei, e se ele não foge, Davi seria assassinado. Ele passou um período exilado, e aí seria Davi, e não os filhos de Coré, que teria escrito o salmo. Uma informação imprecisa, mas curiosa, porque esse que está aqui, que canta, que faz a sua poesia, se sente impedido, sofre por isso profundamente. Então a oração, ela tem a força da oração desse salmista. Precisa ter da urgência, de algo que você precisa fazer logo, senão você vai explodir, senão você pode colapsar. Você precisa desabafar, precisa falar, precisa transbordar, você precisa arrancar isso de dentro de você, precisa orar. É com essa urgência que ele ora, e eu diria que uma urgência de quem busca sobreviver, não é? Então a oração, ela tem essa relação com sobrevivência. A gente precisa da disciplina, dos exercícios espirituais, né? de às vezes botar na agenda determinados compromissos de leitura, de meditação, e por que não de oração. O culto de domingo, né? Ele é uma disciplina espiritual que a gente se compromete, porque se a gente nos comprometer, a vida vai passando e a gente não para pensar nela, e a gente esquece o que não deveria, e a gente abandona valores importantes. Por isso a gente precisa da disciplina. Mas a oração é mais do que isso. Ela extravasa o culto, ela extrapola a minha agenda, porque ela tem essa força que se impõe. É questão de sobrevivência. Você não vai dar conta se você não buscar essa linguagem íntima
Você não vai dar conta se você não descobrir ou redescobrir a presença de Deus no mais íntimo, no mais profundo da sua alma. Mas além disso, ao olhar o Salmo, eu consigo enumerar alguns valores que parecem que fazem parte da vida do salmista com tanta força que ele liricamente os coloca no Salmo na forma de repetições. Se você prestar atenção e ler o próximo Salmo 43, você vai descobrir que o Salmo 43 e o 42 formam um só salmo ou uma sequência, porque essas repetições voltam ao Salmo 43 também. E eu queria pensar aqui valores que eu acho que são para o salmista como que tábuas de salvação na oração, na prática da oração, coisas às quais ele se agarra no meio da turbulência da tempestade, sabe? São balizas que ele foca nelas para não errar o caminho. São demarcações da sua jornada que ele precisa dela para não se desviar, para não se perder na prática da oração. Então vamos lá. Primeiro, orar é desfrutar a presença de uma ausência. E permitam-me aqui o recurso poético. Orar é provar, é experimentar, é desfrutar a presença de uma ausência. E me parece óbvio que a oração, ela é uma experiência com o grande mistério da fé. E qual é o grande mistério da fé? É que nós nos devotamos, nós nos dirigimos, nós contamos com uma presença que nós não vemos, que é uma presença ausente. Por isso que quem escreve a carta aos Hebreus, quando vai falar da fé e vai elencar grandes exemplos de fé, o capítulo 11 da carta aos Hebreus é de arrepiar, né? Ele elenca um time de gente que exerceu a fé com a força de um bravo, de um guerreiro. Eu não quero falar herói, porque herói sempre parece uma coisa muito mítica, né? Sobre-humana, idealizada. Gente como nós aqui, que deixou na história um rastro de testemunho, que ele vai chamar depois de uma grande nuvem de testemunhos, né? De exemplo de fé. Mas antes de falar desses exemplos tão fortes, tão poderosos da fé, ele não vai deixar a gente perder de vista que a fé, ela é frágil, ela é uma experiência tênue, delicada, como a jardinagem, né? Quem faz jardinagem precisa de uma certa delicadeza, para não estragar as flores, as plantas. A fé, ela tem essa delicadeza, porque ela é muito frágil, não é uma coisa forte, não é uma coisa concreta, é uma percepção delicada. Quem ora, acredita, ainda que por um fio de esperança, ainda que por uma réstia no quarto escuro da alma. A réstia é aquele facho de luz, né, que quando amanhece, entra no seu quarto, que a luz do sol penetra por uma fissura na janela, né, por uma abertura mínima, uma rachadura, né, por uma fresta, aquela réstia de luz. Você só vê a réstia, mas por trás dela tem uma força, que é a do sol, do dia que raiou lá fora. Parece que a fé, ela tem essa delicadeza. Às vezes o que a gente tem de Deus é só um rastro, é uma desconfiança. Eu não vejo. E o escritor aos Hebreus, eu dizia, afirma isso, que a fé, ela é um fundamento de algo que você não vê, né? De algo que é incerto.
você não domina, mas você confia. E porque confia, acredita que vale a pena, você segue em frente, mesmo que você não tenha uma certeza final. Søren Kierkegaard, o teólogo, filósofo, pensador dinamarquês, ele foi conhecido por uma expressão em que ele define a fé como um salto no escuro. Você acredita que há ali um lugar que você pode alcançar, mas não está pronto, como o futuro da gente. Nosso futuro não está pronto, a gente só segue na vida por fé, não tem certeza nenhuma de que vai dar certo. O futuro não está pronto, só sabe depois que acontece. E às vezes você se frustra, às vezes não dá certo, não é? Você se planeja para um casamento maravilhoso, mas pode experimentar o divórcio? Pode. Aqui entre nós deve haver pessoas que passaram por essa experiência. Você se prepara para a vida, mas pode experimentar a morte na juventude, dentro de casa, às vezes, trágico, mas pode. A gente só segue na vida se tiver fé, senão a gente fica no caminho. Parece ser a experiência que ele tem, às vezes é só uma frágil suspeita, mas a gente crê que há um ser que nos encoraja, que nos interpela amorosamente a não desistir. Há alguém acima de nós, de muitas maneiras, pelos testemunhos, pelos abraços, pelas singelezas, pelas delicadezas da vida, pelos movimentos entre nós, que parece nos animar a vida. Aquele de quem viemos e para quem voltaremos, o início e o fim da nossa vida, o Criador, que eu não tenho a prova final dele, não me peça provas, porque se eu tivesse provas para você, nós não precisaríamos mais de fé. É porque nós não temos provas que nós precisamos de testemunhos, é porque nós não temos provas que nós precisamos de oração, porque há dimensões da nossa vida que são improváveis, e Deus é uma delas, a mais importante delas. E no salmista, essa dimensão da fé, ela está aqui. Eu gosto muito da imagem que a gente tem na Bíblia, em que Deus ele é comparado a um sopro, a um vento, e é chamado de Espírito Santo. No hebraico é ruach, ou ruach. Parece que o CH tem esse som gutural, né? Ruach, na nossa transliteração, porque a ideia mesmo do fôlego, né? A pessoa que perde o fôlego, retoma o fôlego, diz, né? Parece que é o som mesmo da expressão de quem toma o fôlego. No grego é pneuma, que a gente conhece do pneu, né? Pneumatológico, que é vento, sopro, hálito. É daí que vem a palavra alma, ânimo, espírito, vem dessas palavras. E Deus é descrito como esse sopro que renova, que a gente não vê, que a gente não controla. Jesus usa essa imagem para dizer como é a vida de quem acredita em Deus, de quem nasce de novo. É como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é a vida daqueles que nasceram de Deus. Então há essa delicadeza, e a experiência dele aqui é essa. Ele está longe, ele não está vendo o templo, ele não está vendo aquilo que ele precisa ver para ser feliz. A gente passa por isso. A nossa experiência de desconfiar da ausência de Deus, ou de sofrer com a ausência de Deus, ela tem muito a ver com as coisas da nossa vida que não acontecem. E a gente se pergunta, mas e Deus? É a expressão que se repete por duas vezes. Primeiro, poeticamente, são as lágrimas dele, que perguntam para ele, onde está o teu Deus? Né? Depois ele diz que são os inimigos. A gente não sabe o que aconteceu aqui. Talvez inimigos na forma mesmo de um exército, ou de gente que sabotou politicamente a vida desse homem. A gente não sabe o que aconteceu, mas ele se sente humilhado. Ele diz, os meus inimigos me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Essa pergunta
que ele deixa vir à tona no exercício da oração é o flagrante dessa ausência. No entanto, essa oração que percebe a ausência de Deus é tão intensa, é tão viva, é tão cheia de esperança, é tão apaixonada. E eu diria que essa oração, ela é a experiência com uma presença, ou com a presença de uma ausência que na verdade torna a nossa vida mais presente. Ela pode significar uma presença muito mais intensa e catalisadora. A saudade talvez seja um belo exemplo do que é a presença de uma ausência. Há 2 anos e meio, mais ou menos, a minha mãe faleceu. Vocês acompanharam comigo, a maioria que está aqui acompanhou, né, alguns meses que antecederam até a morte dela. Foi um período difícil, de muito sofrimento, ainda é. Eu ainda acordo de manhã chorando depois de ter sonhado com ela. E uma coisa que é curiosa e que eu percebo, e aí a gente entende melhor o significado dessas palavras, né, como saudade, que é uma palavra latina, né, uma palavra da língua portuguesa, é que depois que ela morreu, eu tenho a sensação de que ela está muito mais presente na minha vida, ao menos nesses 2 anos. Eu diria que ela nunca esteve tão presente nas minhas memórias, nos meus sentimentos, quanto depois dela ter partido, depois dela ter se ausentado dessa vida. Eu chego a me controlar, com medo de ser inconveniente, de ser dramático, chato até, com quem está perto de mim, em determinadas situações, se alguém fala de algo e eu me lembro da minha mãe. Lá em casa eu não me incomodo de ser chato. Então os meus filhos o tempo todo assistem essa experiência, né, de falar alguma coisa e eu lembrar de uma coisa que a mãe dizia, que ela falava. Com frequência eu me pego em situações que exigem da gente, que a gente tem que tomar uma decisão, e vem à minha memória o jeito que ela encarava essas coisas, os conselhos que ela me deu, como ela disse, coisas que eu ouvi aos 14 anos de idade, aos 13 anos de idade. Salta dentro de mim assim, com uma força, dá para ver o rosto dela, a imagem dela, é uma força espiritual, né? Eu fui à casa da minha mãe e eu não acredito numa força física, não acredito. Os espíritas vão dizer que é um espírito desencarnado. Eu não acredito nisso. Eu diria que é mesmo uma experiência do coração, do afeto, da memória. Mas a casa é cheia dela, depois que ela foi embora. Talvez aquela casa lá nunca fosse tão cheia da presença da minha mãe, quanto depois dela ter morrido. Eu diria que a fé, ela tem essa dimensão. Também a fé, ela percebe essa presença da ausência. Você não vê Deus, mas essa ausência do divino, ela tem a força de nos mover, de nos colocar mais dentro da história. E eu diria que, às vezes, a presença de uma ausência pode nos fazer bem mais presentes na vida. Pode, como que um vazio que nos chama. Essa é a presença da ausência em Deus. Você não vê, mas essa ausência do divino, ela é um vazio que nos magnetiza, que nos chama para a vida, que nos coloca na existência, como faz com o salmista. Ele está sofrendo, ele não está vendo Deus, mas ele está presente na sua vida, ele está ali intensamente. E a oração tem essa dinâmica de discernir a delicadeza dessa presença de uma ausência, de um Deus que vem a nós como uma saudade, como um desejo, como uma falta, e que
e que nos coloca no caminho, que não nos deixa desistir, que ilustra a nossa mente, que nos lembra do que importa, que nos inspira, que nos anima, que nos encoraja, e eu gosto muito da palavra que nos interpela, ao invés de intervém, nos interpela, nos chama, venha, não desista, siga em frente. E aí eu vou orar, meu coração está arrasado, eu não tenho força, me sinto fragilizado, tenho dificuldade de acreditar, às vezes entregue ao pior ceticismo, ao pessimismo, o coração amargado, mas naquele tempo de oração, e que eu transbordo a minha alma diante de Deus, eu não sei explicar, mas depois de chorar na presença de Deus, eu acredito, eu me levanto com mais força, eu tenho um ânimo que inspira a minha vida e que não me deixa esquecer de que o caminho é bom, de que ele vale a pena, de que a jornada é difícil, mas ela é possível. Segundo, a oração, ela é autoacolhimento. E eu já disse para vocês que o salmista, ele descreve uma situação de exílio, não é? Ele está longe, ele sente saudade de quando ele ia à frente das procissões, talvez ele seja um músico, puxando, né, as músicas, não sei, é o que eu dou conta de imaginar, o texto não nos dá muitas descrições disso. Ele sente saudade, ele está exilado, mas curiosamente, a gente percebe também aqui um outro exílio, eu diria um exílio interior, um exílio de si mesmo. Parece que há uma outra longura, uma outra estranheza que incomoda o salmista. Ele estranha a si mesmo. E aí, poeticamente, porque apenas poeticamente, apenas no exercício como o da oração, a gente é capaz desse tipo de conversa. Se você me encontrar pela rua, conversando comigo mesmo, você vai ficar preocupado comigo, não vai? Gente, o pastor Leandro não está bem, né? Falando, conversando comigo. A gente faz isso às vezes, não é? O salmista, ele conversa com a alma, como que estranhando a sua própria alma. Parece que ela está longe dentro dele, exilada nele. Parece que ele se afastou de si mesmo. Parece que ele se perdeu de si mesmo. Ele diz: por que você está assim, ó minha alma tão abatida? Ele desconhece a própria alma, ele se estranha. E a oração, ela funciona no canto do salmista como um reencontro consigo mesmo, como uma reconciliação. Ele faz as pazes com ele mesmo. Ele põe fim a uma briga interior que rompeu ele dentro dele mesmo. Eu diria que isso acontece com a gente. E é por isso que muitas vezes nós entramos numa rotina de quem não tem tempo para parar, para ouvir, para falar, que uma correria, numa agitação. Parar em silêncio é desesperador. Aí a pessoa entra em casa, a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão, está sozinha, e nem vai assistir a televisão, mas ela liga a televisão, porque ela precisa de uma voz, ela precisa se distrair dela mesma. A nossa crise hoje com os smartphones é essa. O smartphone, ele é uma tecnologia de comunicação fantástica, não só de comunicação, mas de organização da vida, de informação fantástica, mas o smartphone, longe disso, é muito mais uma distração, ele exerce muito mais uma espécie de hipnose. As pessoas não conseguem mais parar e apreciar a paisagem. Há tanta angústia, há tanta inquietação, existir é tão difícil, que a gente recorre a esses anestesiamentos. E a pessoa fica ali, anestesiada, hipnotizada, se distraindo, porque ela não pode parar diante de si mesma. E não pode parar
porque talvez o seu maior desespero seja o de não gostar de si, o de não se aprovar, o de não gostar de como está vivendo, de ter que encarar as suas insatisfações, de ter que encarar as suas inadequações, de ter que enfrentar esse pavor da culpa, esse sentimento que a gente tem de se sentir, de se perceber inadequado, de não se achar bom o bastante, porque a gente vive numa cultura que é assim, é uma cultura que nos domina, né, que nos domestica pela insatisfação e pela culpa. Você nunca é bom o bastante, você tem que sempre produzir, você tem sempre que realizar. Aí a pessoa liga para você e ela percebe que às 9 horas da manhã você acabou de acordar, ela diz o que para você? Dormindo? Ora, não revolta? Aí você fica meio que sem, não, é porque essa noite não dormi direito, me tem que se justificar, porque a gente está sempre numa correria, numa agitação performática, tendo que produzir, a gente é medido e se mede o tempo todo, e a gente se perde de si mesmo, a gente perde a alma, perde o coração. E na oração o salmista nos indica um caminho libertador de se reencontrar, de se reconciliar consigo mesmo. Portanto, a oração é cuidado de si. É linda essa imagem, porque você está assim abatida. É como se o salmista estivesse acolhendo a si mesmo, né? E dizendo: calma. Pastor Alisson que tinha uma canção assim, lembra? Calma, meu coração, já te dei para Deus. É muito lindo, coisa de poeta, porque tem hora que a gente tem que dizer assim: calma, Elianai, está se cobrando demais, você está esperando alto demais de você, você já fez o que podia, relaxa aí, ainda louvarei, ainda adorarei ao Senhor da minha vida. Calma aí, Elianai. Parece que o salmista faz isso na oração. Então a oração não é apenas falar com Deus, mas também é falar consigo mesmo. A oração é cuidado de si. A oração é perdão a si mesmo, é se perdoar, é dizer: você é frágil, alma. Elianai, você é frágil. Quem te deu o direito de se sentir assim, tão poderoso? Você não está exagerando nas suas pretensões, não está esperando demais da vida. Calma, espera, tenha paciência. É uma conversa com o seu coração. E finalmente, orar é esperançar. E novamente o recurso ao poeta. Parece que foi Rubem Alves, eu já ouvi alguma coisa sobre Paulo Freire usar a expressão esperançar, não tenho certeza. É um neologismo, uma palavra que não existia, né, e que foi criada, porque na verdade esperança é o substantivo para esperar. Mas esperar parece ser passivo, né? De quem senta, cruza os braços, vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa rolar. E esperançar é outra coisa. E Rubem Alves diz isso, né? Que é transformar o substantivo passivo, né? Esperança, em algo ativo, em um verbo. É fazer a esperança, é exercer a esperança, né? É tornar a esperança viva, ativa, é fazer a esperança acordar dentro de nós, atuar e mudar a mente da gente, é fazer a esperança mudar os sentimentos, transformar aflição em paciência, é fazer a esperança transformar inquietação em paz, é fazer a esperança transformar pranto em louvor, é dar à esperança uma condição vivaz, eficiente, ativa, uma força operosa dentro do coração. E eu acho linda a maneira como ele se expressa, novamente por 2 vezes.
Por 2 vezes, ele reclama da ausência de Deus, mas é nela que ele se descobre presente na vida. Por 2 vezes, ele se volta para a sua alma e conversa com ela, em busca de si mesmo, se reencontrando, se reconciliando consigo mesmo. E por 2 vezes ele termina como que num desfecho, numa conclusão, na amarração possível. Ele diz: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Portanto, é uma tarefa de oração. Eu não estou falando aqui de ir trabalhar é trabalhar, esperançar é uma tarefa interior, é da alma, é do culto, é de tornar a esperança viva, é de alimentar os sonhos, é de não desistir dos desejos, é de voltar a olhar para si mesmo, para o outro, para a vocação, para a fé, com um brilho nos olhos, é esperançar. Eu assisti Game of Thrones, corri atrás, durante um bom período, anos, via os comentários, mas subestimei uma experiência que eu tive linda, gostei muito de assistir. Eu tenho apreço por experiências estéticas, inclusive as séries, gostei muito de assistir. Corri, maratonei nas séries alguns meses atrás, e depois acompanhei a última temporada, né? Lá em casa teve inclusive uma reunião pós-culto. Nos domingos a gente assistia em grupo, né? E comentava. Foi muito legal, muito bacana. Mas uma das imagens que eu guardo com muito carinho, a minha personagem predileta era a Arya Stark, uma figurinha muito, muito significativa, porque uma mulher pequena, né, franzina, mas de uma valentia, de uma força inspirativa, uma guerreira, que viveu durante muito tempo no limite, próximo da morte. E ela foi treinada por um mestre, que é uma figura inclusive importante, né, na obra do autor, é uma literatura, é um livro. E esse personagem, ele é contratado pelo pai de Arya para ensiná-la a técnica da espada, da esgrima, que ela tanto queria aprender. Ela tinha uma vocação para guerreira, apesar de ser uma menina tão delicada, tão frágil, aparentemente tão frágil, mas tão forte. E ele diz a ela uma frase que vai acompanhá-la como uma oração durante toda a história, até o último capítulo. No momento de sufoco, né, aí ela se lembra: existe só uma coisa que dizemos para a morte. O que é que ela dizia? Hoje não. Existe só uma coisa que dizemos para a morte: hoje não. Eu diria que orar é dizer à morte: hoje não. Eu sei que está difícil. É dizer para o cansaço: hoje não. Ainda louvarei ao Deus da minha vida. As coisas ainda vão melhorar. Está todo mundo dizendo que não, mas eu digo hoje: não. Hoje não. Hoje eu não vou desistir. É a oração. Hoje eu não vou jogar a toalha. Hoje eu não vou abandonar a vocação. Hoje não. É o que diz aqui o salmista: ainda o louvarei. Ainda haverá um mundo melhor. Ainda haverá uma história mais bonita. Ainda haverá um Brasil mais justo. Ainda haverá motivo de júbilo e de alegria na nossa história. É a fé, é esperançar,
é a força da nossa oração. Eu gostaria que você ficasse comigo em pé, em nome de Jesus.